Boa noite, bem-vindo ao nosso programa de culto do domingo. Uma alegria estar com você nesse momento para estudarmos juntos a Palavra de Deus. Ir à igreja é algo que nós não estamos podendo fazer, mas continuamos nos reunindo em Cristo para estudarmos a sua Palavra. Deus abençoe seu coração e que o estudo da Bíblia nesta noite seja uma bênção para a sua vida. Vamos orar antes do estudo da Bíblia? Querido Deus, oramos nesta noite em Teu nome para agradecer as bênçãos deste dia e também para pedir a presença do Teu Espírito Santo em nosso coração. Abençoa-nos para que a Tua graça nos ilumine a mente e compreendamos então aquilo que o Senhor nos quer comunicar ao estudarmos a Tua abençoada palavra. Nós oramos em Cristo. Amém. Muito bem. A Bíblia é um livro de grande riqueza de ensinos e instruções para a minha vida e para a sua vida, para a nossa vida. E hoje nós vamos estudar, rever. Hoje nós vamos nos deter num estudo muito interessante da Bíblia que fala sobre a lei de Deus. Por que nós guardamos a lei? Por que devemos observar a lei de Deus? Será que observando a lei de Deus eu conquisto com isto a salvação? Ou a salvação exclusivamente através de Cristo? Essa é uma pergunta muito importante. É ou não é? A lei eu guardo para ser salvo? Ou é Cristo que me salva? Esse é o tema forte desta noite de domingo, abençoada noite de domingo. Abra aí sua Bíblia. Por que eu devo guardar a lei de Deus contida nos 10 mandamentos que nós encontramos no livro de Êxodo, capítulo 20, você certamente já leu os 10 mandamentos da lei de Deus ali neste texto que nós mencionamos. Primeira razão porque devemos guardar a lei de Deus, uma vez que a lei está contida em toda a Bíblia, a Bíblia fala sobre a lei em vários de seus textos, não é? Você pode conferir alguns que estão aqui na nossa tela, e muitos outros mais. Jesus falou que nós devemos guardar a lei, São João capítulo 14, ele diz, se me amais, guardareis os meus mandamentos. E a questão é, eu guardo os mandamentos para ser salvo? A observância da lei me salva? Eu conquisto a salvação quando guardo a lei de Deus? Essa é uma questão importante. Então, por que eu guardo a lei? Primeiro ponto, por que eu guardo a lei? É porque eu estou salvo. A salvação que nós encontramos em Cristo, ela é a salvação que, na verdade, acontece na vida da gente. A salvação eu encontro em Jesus. A salvação é pela fé, nos méritos de Cristo. Eu aceito Jesus Cristo, eu confesso os meus pecados, me arrependo deles e estou salvo. Entendeu? Eu guardo a lei a partir de que estou salvo em Cristo, porque esta é a forma como vive o crente. Ele passa a amar Jesus e então guarda os mandamentos de Jesus. Nós já vamos ver esse texto mais para frente. Então, eu guardo a lei porque sou salvo. Vamos conferir esse texto no livro dos Salmos. Abra lá a sua Bíblia. Salmos, o livro dos Salmos, o capítulo 119, o verso 146. Olha lá. Olha que instrução interessante encontramos na palavra de Deus. Verso 146. Clamo a ti, salva-me, salva-me, diz o escritor do Salmo. E então guardarei os teus testemunhos, os teus mandamentos. Percebe? A salvação, ela precede a guarda da lei.
Jesus salva você, você vai a Cristo, ele salva você, você aceita Jesus como seu Salvador, então é salvo. A partir dali, você passa a obedecer a Deus guardando os seus mandamentos, porque você o ama, porque você se apaixonou por Jesus. Então agora você quer fazer sua vontade. Percebe? Então por que eu guardo a lei? Para ser salvo? Não, eu guardo a lei porque estou salvo em Cristo Jesus. Amém? Vamos para frente? Segunda razão, porque eu guardo a lei. Esse texto é que eu queria ler com você. Lembra que eu mencionei? Vamos lá? São João, não é? São João, o capítulo 14, o verso 15, não é isso? São João, vamos lá no Novo Testamento, Evangelho segundo João, capítulo 14 e o verso 15. Olha aqui, que texto mais esclarecedor da palavra de Deus. 14 e o verso 15. Aqui na minha versão diz assim: se me amais, guardareis os meus mandamentos. Então, eu sou salvo porque guardo a lei? Não. Eu guardo a lei porque sou salvo. Já vimos isso no primeiro verso. Segundo verso, por que eu guardo a lei? Porque eu amo a Jesus. Ele me salvou, ele me resgatou, ele me tirou da condição de pecado, de vazio, de tristeza, de perdição na qual eu me encontrava, e agora eu salvo por alguém, eu resgatado por alguém, alguém devolve sentido à minha vida, preenche da plenitude a minha vida, então a resposta de amor a esta pessoa é obedecer seus mandamentos. Percebe a relação da lei com a salvação? Interessante, né? Mas tem mais. Por que eu guardo a lei? Vamos mais? Eu guardo a lei porque eu sigo a verdade. Vamos lá, São João, 1 João, aliás, capítulo 2 e o verso 4. 1 João, agora é a epístola de João, lá perto do Apocalipse, né? Vamos encontrar. 1 João, está aqui, capítulo 2 e o verso 4. Está ali na tela, você está vendo, né? 1 João, capítulo 2, verso 4. Neste verso, nós lemos assim, aquele que diz, olha que texto forte esse aqui, hein? Aquele que diz, eu o conheço e não guarda os seus mandamentos, é mentiroso e nele não está o quê? O que diz aí na sua versão? E nele não está a verdade. Percebe? Por que eu guardo a lei? Porque eu sigo a verdade, que é Jesus. E Jesus disse que eu devo guardar os seus mandamentos. Eu guardo a lei, repito, para ser salvo? Não. Eu guardo a lei porque estou salvo em Jesus. E a observância da lei é o estilo de vida do cristão. Percebe? Eu vou explicar uma coisa aqui para você. A lei, ela espelha o caráter de Deus, o caráter de Jesus. Quando você olha a lei de Deus e vê tudo que está escrito ali, aquelas são 10 maneiras de você compreender como Deus é. São 10 mandamentos. Como Deus é. Ele é 1, ele é 2, ele é 3, ele é 4, ele é 5. A lei é uma maneira de Deus mostrar para você como Ele é. Expressa o seu caráter. Percebe? Então, uma vez que eu fui salvo por Cristo, para eu não voltar aos meus caminhos anteriores, do tempo em que eu estava perdido sem Jesus, percebe? Aí eu pego na mão de Jesus, agora salvo, e vou fazer sua vontade. Ou seja, vou aprender a ser como Ele é. Como? Guardando a lei de Deus, obedecendo a Jesus. Porque eu, de mim mesmo, eu não posso guardar nada. Não é? Meu coração, embora salvo, ele ainda tem saudade do tempo em que eu vivia errado. Ainda tenho saudade das coisas
que eu fazia. Agora, a convivência com Cristo, espelhando o seu caráter na minha relação com Ele todo dia, não é? Eu vou sendo transformado à semelhança de Cristo. Observar a lei é isso, para que a transformação do meu caráter se processe ao longo da minha vida. Entendeu? Vamos para frente? Outra razão porque eu guardo a lei, ou porque nós guardamos a lei. Eu quero viver feliz e em paz. Por isso eu guardo a lei de Deus. Vamos ver esse texto que está no livro de Provérbios, o capítulo 29 e o verso 18. Você está vendo lá na tela, né? Provérbios, vamos lá? Vamos voltar aqui à nossa Bíblia, lá perto do livro dos Salmos, Provérbios, capítulo 29 e o verso 18. Olha aqui. Estou chegando aqui no 29. Esse é um texto conhecido por alguns também, né? 29, 18. Não havendo profecia, o povo se corrompe, mas o que guarda a lei, o que guarda a lei, o que diz aí? Lindo demais, né? O que guarda a lei, esse é feliz. Percebe? Quando nós descobrimos a Cristo e somos salvos, descobrimos também como Ele é. E a gente quer ser como Ele. Guardar a lei, observar a lei, obedecer a Jesus, andar com Ele em comunhão, nos ajuda a aprender o caminho da felicidade. Porque eu pergunto a você, é feliz quem obedece ou é feliz quem desobedece? É uma pergunta importante também, não é verdade? Às vezes a desobediência causa em nós uma alegria momentânea, não é? Nós queremos fazer uma coisa que não deveríamos fazer e a gente faz e vibra. Só que alegria é diferente de felicidade. Alegria é uma coisa passageira. Felicidade é uma coisa profunda, perene. Felicidade é o que experimentamos quando obedecemos a Cristo e vivemos sua vontade em nossa vida. Eu li há algum tempo atrás a história de um homem. Ele viveu muitos séculos antes de Cristo, por volta do ano 900, ano 1000, mais ou menos. Ele fez coisas muito erradas na sua vida, das quais ele teve que se arrepender. Por conta da maneira como ele viveu sua vida, também sua família teve muitos problemas. Um filho matou o outro. Já pensou que coisa terrível? Uma família complicada. Ele era um homem muito importante. Na verdade, ele era rei em seu país. Um dos filhos dele tentou tomar o trono à força dele. E os soldados do seu reino tiveram que matar o seu próprio filho, o filho do rei. Leia a história dele, está na Bíblia, no Velho Testamento. Eu estou falando do rei Davi. A Bíblia conta que Davi, por conta de ter cometido erros grandes, equívocos enormes em sua vida, ter transgredido a lei de Deus, ele mesmo conta, ele escreveu muitos textos lindos no livro dos Salmos, não é? Ele conta da condição de prisioneiro da culpa que viveu o seu coração durante o tempo em que ele não confessou o seu pecado. A transgressão da lei, a desobediência a Deus, tornou Davi muito infeliz, muito infeliz. Seu coração ficou prisioneiro das trevas, da escuridão. E muitas vezes à noite Davi se levantava, acordava e chorava a tristeza da prisão que ele vivia. A culpa destruía o seu coração. E em um dos salmos lindos da Bíblia, não é? Ele diz, Senhor, o Senhor renova a minha vida. Dê para mim um coração novo. Cria em mim um coração novo para que eu possa viver uma experiência diferente na minha vida.
Por quê? Porque transgrediu a lei, se afastou de Jesus. Percebe? Então, o livro de Provérbios, escrito pelo filho de Davi, Salomão, o sábio, né? Diz que feliz é aquele que guarda os mandamentos de Deus. Então, esta é uma quarta razão porque nós guardamos os mandamentos de Deus. Mas existe uma outra razão que eu quero apresentar hoje à noite. É essa aqui, ó. Eu quero me preparar para o céu. Eu quero me preparar para o céu. Vamos ler Mateus? Vamos lá. Mateus, vem comigo. Livro de Mateus, o capítulo 7. Procura aí na sua Bíblia, no Novo Testamento, né? Capítulo 7, Mateus é o primeiro livro do Novo Testamento, o verso 21. Olha só. Verso 21. Nem todo que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Nem todo que me diz Senhor, Senhor. Então não é só dizer graças a Deus, né? Não é só acreditar e concordar que Deus é bom, que Deus é amor, que Deus é maravilhoso, porque de verdade Ele é. Ele nos salva, nos resgata. Mas é também aceitar a transformação que Deus opera em minha vida para que eu me torne uma pessoa diferente. Diferente daquela de onde eu saí. Diferente daquela pessoa que eu era quando estava sem Jesus. Agora, como conseguimos isso? É através da comunhão com Deus, andando com Ele, fazendo a sua vontade, por amor. E nós fazemos isso por fé. Por fé. Né? A motivação é o amor. E isto se processa na nossa vida, a salvação, pela fé. Entende? Por que pela fé? Porque eu não vejo Deus, eu não estou visualizando a Deus em todo momento da minha vida. Né? Os meus olhos humanos, finitos, não conseguem ver Deus andando pelas ruas, conversando comigo. Eu sinto a sua presença, mas eu não vejo. Então, é pela fé que esta relação de transformação diária se processa na nossa vida. Então, recapitulando, nossa conclusão do estudo de hoje. Por que eu guardo a lei? Eu guardo a lei, a primeira razão que nós aprendemos ou estudamos nesta noite foi que eu guardo a lei porque já estou salvo. Por isso eu guardo a lei. A lei é para pessoas que estão em Cristo, porque sem Cristo no seu coração, sem Jesus na sua vida, você não consegue, não consegue. Jesus mesmo não disse, no livro de João, sem mim nada podeis fazer. Então, essa questão da observância da lei, da obediência, é para pessoas que estão em Cristo, estão salvas, estão vivendo com Ele. Percebe? É para isso. Então, a primeira razão por que guardamos a lei é porque eu estou em Cristo, eu estou salvo. A segunda, porque eu amo a Jesus. Eu amo a Cristo. Ele me salvou. Né? A terceira razão por que eu guardo a lei é porque eu sigo a verdade. Eu sigo a verdade de Cristo. Né? A quarta razão por que eu guardo a lei é porque eu quero viver feliz e em paz. E a quinta razão é porque eu quero me preparar para o céu. Vou mostrar para você aqui uma ilustração. Dá uma olhadinha aí, já percebeu? Se você olhar bem esta ilustração, você vai olhar que existem dois guichês de atendimento. Um que está à direita e outro que está à esquerda. Né? No que está à direita está escrito assim, mudança no estilo de vida. Transformação, mudança de vida, mudança do coração. Nesse guichê de atendimento não tem ninguém. No outro guichê
está escrito, você está vendo lá, medicamentos e cirurgias. Ali a fila está enorme, não é? A fila está enorme. Percebe a diferença? No guichê 1, você precisa experimentar mudança de hábitos. A maioria de nós não quer isso. Nós preferimos a outra fila, do guichê 2, onde eu pego um remédio, vou para casa e tomo e não preciso mudar nada na minha vida. Entendeu isso? A grande maioria das pessoas no mundo hoje, essa é a tendência natural do nosso coração, né? Buscam a fila do guichê 2. Aquela religião fácil, percebe? Aquela religião que, na verdade, é um paliativo que não vai levar você à transformação de vida, de caráter, que é necessária para que você um dia esteja no céu com Jesus. Essa transformação ocorre através da comunhão com Deus, da leitura da Bíblia, da oração e da obediência. Este é um processo difícil, doloroso, porque abandonar hábitos, fazer mudanças de comportamentos na nossa vida é um desafio muito grande para a nossa natureza pecaminosa. É ou não é? Então, o estudo de hoje nos ajuda a entender isso. A lei de Deus é este aio, é este professor, é este auxílio, é este espelho que mostra para a gente o que precisa ser mudado na nossa vida para a gente se tornar parecido com Jesus. Vou contar uma ilustração breve aqui para você. Os passarinhos, eles têm uma lei, sabia disso? Quando o passarinho nasce, quando o bebê passarinho nasce, ele começa a crescer e a entender a vida, a mamãe passarinho diz para ele: filho, agora você já pode saber da lei. Da lei. Como assim, mãe? A lei? Existe uma lei? Sim, filho, existe uma lei. Se você quer viver muitos anos, se você quer ser feliz, se você quer viver livre, você precisa conhecer a lei e obedecer à lei. Ah, é, mãe? Eu quero ser feliz. Eu quero viver muitos anos. Eu quero viver livre. Conta para mim o que é a lei. Então, vou dizer para você, diz a mamãe, passarinho, para o seu garoto, passarinho interessado na vida e na experiência que ele quer ter. Então, ela diz assim, olha, a lei é a seguinte: você precisa viver longe das pessoas. Longe das pessoas. Como assim, mãe? Viver longe das pessoas? Qual é o problema? Eles parecem tão bons, eles constroem cidades, eles têm casas lindas, há muita comida na casa deles. Ah, filho, vou dizer para você, se você quer viver muito, se você quer ser livre, se você quer viver feliz, precisa viver longe deles. Por quê, mãe? Porque as pessoas aprisionam você. Elas colocam você em um recipiente, em uma estrutura que se chama gaiola. Elas prendem você lá dentro e você se torna uma pessoa sem liberdade. Você perde a sua liberdade e tem que cantar para ele todos os dias. Entende? Quando você transgride a lei de viver longe deles, você perde a sua liberdade e a possibilidade de viver uma vida longa, livre e feliz. Você quer viver prisioneiro? Você quer viver atrás das grades? Você quer aprisionar seu coração na culpa, na tristeza? Quer? Não, mãe, não quero. A mensagem de Deus para você nesta noite é: viva livre, viva feliz,
e viva muito. Guarde a lei. É por isso que nós guardamos a lei. Para que na liberdade que encontramos na obediência a ela, na liberdade que nós encontramos na vida com Cristo, nós possamos passar pelo processo que transforma a nossa vida, habilitando-a para onde estar com Cristo, eternamente no céu. Aí seremos absolutamente livres e eternamente livres e viveremos para sempre. Esse é o desejo do nosso coração, é ou não é? Cristo chama você para ser livre. Alguém pode zombar de você enquanto você é obediente à lei de Deus, enquanto você observa os mandamentos de Deus, enquanto você quer fazer a vontade de Deus, e dizer, mas você é um tolo, eu é que sou livre, eu faço o que eu quero. Né? Pode ser que alguém diga isso para você, ou fique tentando você a ser uma pessoa desobediente e viver distante da vontade de Deus. Mas olha, Noé parecia um tolo fazendo a vontade de Deus. Noé parecia um tolo cumprindo o propósito e o mandamento que Deus tinha dado para ele. Olha, Noé, você tem que viver assim. As pessoas zombavam dele, as pessoas riam dele. Ele parecia um tolo querendo fazer a vontade de Deus, coisa impossível. Como é que você vai fazer isso? Como é que você vai viver assim? Ele parecia um tolo querendo obedecer a Deus e às ordens de Deus. Até que um dia choveu. Até que um dia choveu. E quando choveu, o mundo descobriu quem era tolo e quem não era. Viva livre com Jesus. Viva muito com Cristo. Viva eternamente com Jesus. Observe os mandamentos do Senhor. Que Deus te abençoe. Que abençoe a sua família, hoje e sempre. Amém. Meu Jesus está